Vamos começar aqui a live. Hoje o tema é como não ser cancelado nas redes sociais. Tá rolando uma onda de cancelamento aí, cara, por essa internet aí que hoje você não pode mais falar nada. Na verdade você pode, mas o problema é que tem muita gente falando pro público errado. E aí que tá a questão. Então eu separei aqui 7 tópicos para colocar aqui na live para vocês entenderem como funciona o cancelamento e como evitar, né, também que você seja cancelado nas redes sociais. Mas primeiro, para você não ser cancelado, você tem que entender o que é um cancelamento. Muita gente acha que o cancelamento é você simplesmente pegar uma pessoa aleatória e jogar lá, vamos cancelar essa pessoa. Na verdade, não. O cancelamento ele parte do princípio de não consumir mais os produtos. Aí, Leozão, beleza? Então, o cancelamento ele parte de não consumir mais os produtos daquela pessoa, ou seja, algum determinado grupo, ele pega a pessoa que falou alguma coisa errada, que fez alguma coisa errada que eles acreditem que seja errada, e eles pegam e falam, vamos cancelar essa pessoa. Mas esse grupo, ele consome esses produtos dessas pessoas, ou seja, então eles cancelam, não comprando mais os produtos, não consumindo os conteúdos online, seja gratuito ou não, não dando mais engajamento para esse tipo de pessoa. Aí que gera o cancelamento, tá? Então o cancelamento é isso, você pegar um grupo específico de pessoas e fazer uma movimentação ali para cancelar determinado artista. Acontece muito com cantor sertanejo e tudo mais. Mas eu já vou explicar o porquê que eles podem ser cancelados. Já cancelei a Anitta, mas ainda amo. Aí, a Juliana. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que esses artistas podem ser cancelados, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que também entender é que a gente tá num mundo hipersensível. Agora tá rolando uma hipersensibilidade geral da galera aí que você não pode, como eu falei, você não pode falar nada, você não pode comentar nada, porque isso dá problema. Dá problema porque a galera hoje tá muito no. A ofensa está muito subjetiva e subjetividade não parte do princípio de ser objetividade, ou seja, qualquer coisa ofende. Quando você parte para subjetividade, qualquer coisa vai ficar ofensivo para a pessoa. Tá? Então, se a pessoa se sente ofendida, ela tem o direito de reclamar e cancelar e tudo mais. Então, como não está muito objetivo isso, fica muito para a individualidade. Quando você joga para a individualidade, é um problema, porque eu posso falar uma coisa, a outra pessoa pode entender errado e pode se sentir ofendida. Então, isso é um problema. Então, o mundo tá hipersensível, tá? E daí, quando fica hipersensível, você vai pro julgamento de um público, e não de fatos, né? E o público, você vai ver vários casos aí da galera julgando totalmente de forma errada, tirada de contexto, e tem muito malandro aí também que pega alguma fala de algum artista ou de alguém, tira de contexto pra se favorecer. Né? Ó lá, o racista, ó o machista, ó o feminista, ó isso, ó aquilo, né? Ó o homofóbico, né? Enfim. Então, muita gente faz isso, porque o cancelamento ele decorre do cancelamento do julgamento de um público. E isso é também mais um problema. Nem sempre o público julga de forma certa. Na verdade, na maioria das vezes é totalmente equivocado, porque eles não analisam fatos, eles analisam apenas suposições. Né? Então tá, vamos lá agora aos fatos, realmente. São 7, eu separei 7 coisas aqui para você evitar ser cancelado, tá bom? A primeira coisa que você tem que... Hipersensível é a pessoa que se ofende muito fácil. Tá? Eu posso falar uma coisa para você e você pode se ofender, visto que eu não fiz num tom ofensivo, mas você entendeu assim. Tá? Isso que é hipersensível. A Juliana perguntou aqui o que é hipersensível, é isso. Então você não pode mencionar mais nada, não pode falar mais nada, não pode fazer piada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a galera já se ofende de uma maneira totalmente equivocada. Isso é ser hipersensível, tá? Se vocês tiverem dúvidas do que eu tô falando, tá? Vão perguntando aí que eu vou respondendo, beleza? Então tá, a primeira coisa que você tem que entender para não ser cancelado, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a montar a sua tribo. E para isso você precisa de um avatar, do perfil das pessoas que te seguem, né? Você tem que entender quem te segue, ou você tem que começar a fazer esse perfil para que essas pessoas te sigam. Então seria aquele, digamos assim, falando num ramo mais empresarial, aquele seu cliente ideal. Né? Ou seja, quem que você quer que te siga? Ah, eu quero que me siga o José, de 25 anos, que é de direita, ele mora sozinho, enfim, você vai montar o perfil do seu cliente, tá? Por que você tem que fazer isso?
Porque quando você monta esse seu cliente, esse seu avatar, ou esse perfil desse seu seguidor, seja você que queira fazer um Instagram pessoal, ou para vender algum produto, ou para montar um negócio próprio, ou para montar a sua empresa, isso é fundamental, tá? Você atrair as pessoas certas para que não ocorra esse cancelamento. Então é muito importante você ter esse perfil do seu cliente definido, porque você acaba você acaba atraindo as pessoas certas e excluindo as pessoas que você realmente não quer. Por quê? Quando você cria o seu avatar, quando você cria esse perfil de cliente, você se direciona para esses clientes, ou seja, você vai falar para que esse cliente se identifique, né? Você vai, digamos, se o cliente é de direita, você vai falar pautas de direita, ou seja, quem é de esquerda não vai te seguir, quem é de esquerda não vai consumir seus produtos, entendeu? Então, defina o cliente, o perfil do seu seguidor que você quer, obviamente, que atrair para o seu mundo ali, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Fazendo isso, você define a sua tribo. Tribos são as pessoas que vão te seguir, que têm os mesmos pensamentos, que comungam com você, né? Comungam com as suas ideias e, obviamente, futuramente vão te defender se alguém vir falar alguma coisa contrário do que você disse. Tá? Então, quando você pega esses grupos sociais, por exemplo, a LGBT, eles têm a tribo deles, né? Movimento feminista tem a tribo deles. Então, se alguém chega nesse grupo e fala algo contrário, eles mesmos se protegem. Isso é uma tribo. Eles têm uma pessoa que lidera em determinado grupo, e daí esse grupo vai se defender. Como definir o público-alvo no final das contas? Exatamente, é como definir o público-alvo no final das contas. É isso aí. Porque quando você define, você tem a linguagem definida, você tem uma estratégia de marketing definida, você sabe como se posicionar, e sabendo se posicionar, você vai atrair as pessoas certas pro seu negócio, ou até mesmo pro seu Instagram. Tem muita gente que quer trabalhar com digital influencer, né? E às vezes quer atrair todo mundo, compra seguidor, faz isso, faz aquilo, mas não é assim que funciona, porque você acaba criando uma máscara em cima disso, você acaba tendo muito cuidado no que falar, e às vezes não é você que está falando, mas sim uma pessoa que só quer agradar. E a gente sabe que quando você agrada, só quer agradar, isso não funciona. Tá? Então, primeira coisa é você ter o perfil do seu cliente bem definido. Tá? Vamos lá, a segunda coisa, bem importante também, defina se você é uma pessoa quente ou fria no modo de falar, no modo de se posicionar. Pessoa quente, pessoas que falam mais decisivamente, pessoas mais exageradas, digamos assim, que falam expressivamente, pessoas frias, falam calmamente, não tocam geralmente em pautas muito polêmicas, na verdade não tocam em pautas polêmicas nenhuma, né? Digamos, não se posicionam sobre determinados pontos que deveriam ou não se posicionar. Então eles não se posicionam. Então ele assume isso. Por exemplo, Érico Rocha é uma pessoa que é muito fria. Então ele fala calmamente, ele fala só sobre o trabalho dele, então ele não vai tocar em pautas mais polêmicas, digamos assim. Tá? Ele vai tocar em pautas que todo mundo, o Brasil inteiro concorda, como um caso lá que aconteceu do motoboy lá. O Brasil inteiro concordou que aquilo é totalmente errado porque é errado. Então, se ele postar alguma coisa, vai ser referente a isso, porque o Brasil inteiro concorda que aquilo é errado. Pessoas mais quentes são pessoas que já vão na contramão, tá, disso. Do jeito de falar e tudo mais. Vou mostrar talvez outra visão que nem todo mundo concorde, tá? Mas que... E aí acabam se posicionando politicamente, enfim, tá? Então você tem que definir isso também. Definindo a sua tribo, definindo o seu avatar. Defina o jeito que você vai se posicionar. Se você vai ser pessoa quente ou pessoa fria. Pessoa morno, o morno que fica no meio, não dura, tá? Não dura, não se destaca. Então não seja essa pessoa morna. Seja o quente ou seja frio. Não fique em cima do muro, cara. Não fique, porque não vai rolar, tá? Ó, pra você ser amado por um grupo, automaticamente você tem que ser odiado por outro. E é assim que funciona. Então lembra também da tribo que eu falei pra vocês, tá? Você, quando define o seu avatar, automaticamente você desdefine outro. Ou seja, você vai incomodar um outro grupo. Então se prepare para isso, porque isso vai acontecer, tá? Terceiro ponto, encontre um inimigo comum e tenha uma causa bem definida. Aí a gente já volta ali na tribo que a gente estava comentando. Você tem que ter... O que uma tribo é? A tribo é quando tem um inimigo em comum e uma causa bem definida. Então eles têm um inimigo, tem alguém contra lutar e também tem uma causa para levantar a bandeira. Tá? Mais uma vez, é isso que o movimento social faz. Movimentos sociais, por exemplo, do LGBT novamente, ou por exemplo o movimento negro. Eles têm um inimigo comum, tá? E tem uma causa bem definida.
beleza? Então, quando você for montar o seu avatar e também ver o jeito que você vai se posicionar, é importante você entender isso. Você tem que ter uma causa definida, tem que deixar claro isso, porque quando você também tem a causa, você começa a filtrar mais uma vez as pessoas que estão entrando e saindo do seu negócio, do seu Instagram e tudo mais. Então, tenha isso também bem definido, tá? Definiu a causa, tem o inimigo e ataca esse inimigo. As pessoas precisam saber contra quem você está falando. Ó, o cristianismo, por exemplo, é uma causa LGBT que não concorda. Então eles têm um inimigo comum, que é o cristianismo. Vão atacar o cristianismo. Esse é o inimigo comum. E a causa deles é levantar a bandeira homossexual, enfim, LGBT e tudo mais. Aquelas coisas que eles falam lá, que eu também não sei certinho falar aqui. Mas enfim, é isso, tá? Vamos lá, quinto ponto. Isso aqui é legal. Você nunca receberá um cancelamento de quem você não depende. Por isso que é muito importante você ter o avatar, você saber se posicionar, você definir seu inimigo comum, tá? Aí você nunca vai receber o cancelamento da pessoa que você não depende. Inimigo cristianismo. Sim, a Juliana falou, inimigo cristianismo é o diabo. É isso aí. Tá, mas eu acho que eu pulei uma, tá? Eu falei a quinta, mas na verdade é a quarta. A quarta é entenda as regras da plataforma. Não jogue um jogo que você não sabe jogar. Então você tem que entender as regras da plataforma que você está. Se você está no Instagram, se você está no Facebook, se está no YouTube, entenda como funcionam as regras dessa plataforma, que tipo de coisa não pode dentro daquele ramo na plataforma, o que pode falar, o que não pode, o que de repente você pode passar do ponto, o que você não pode passar do ponto. Então entenda o jogo que você está jogando. Só você entendendo o jogo que você está jogando que você pode futuramente mudar ele. Eu vejo um monte de youtuber reclamando, porque o YouTube ele corta minha monetização, porque o YouTube ele corta o meu alcance. Mas é porque essas pessoas às vezes não entendem como funciona a plataforma. Por exemplo, você vai falar lá na plataforma no YouTube, você vai falar coronavírus, você vai falar sobre preconceito, a palavra coronavírus, ela é cortada, ela corta o alcance, tá? Então o título de coronavírus, ou você falar também que tem um robô lá no YouTube que acaba identificando esse tipo de palavra e cortando o alcance. Então você tem que entender a plataforma que você está utilizando para divulgar o seu produto, seu serviço ou para se divulgar também. Então entenda isso, beleza? Quinto ponto, aí sim, você nunca receberá um cancelamento de pessoas das quais você não depende. Recentemente aconteceu o caso do Léo Lins, né? Tô tentando anotar, mas tá tudo muito rápido, parece que ele... Tá, eu vou falar mais devagar. Então tá, vamos lá, só pra recapitular. Primeiro ponto defina sua tribo, seu avatar. Segundo ponto defina se você é uma pessoa quente ou fria, não seja uma pessoa morna. Terceiro ponto encontre um inimigo comum e tenha uma causa bem definida. Quarto ponto, entenda as regras da plataforma que você está utilizando para divulgar os seus produtos ou serviços. Quinto ponto que eu vou falar agora, você nunca receberá um cancelamento das pessoas que você não depende. Como eu falei, recentemente aconteceu o caso lá do Léo Lins, né, que ele postou uma foto lá de uma gorda no feed dele e ele falou, na descrição da foto ele colocou, pronto, agora que eu chamei tua atenção, posso... Aí ele colocou os pontos que ele queria chamar, mas não tinha nada a ver com a foto que ele postou. E uma galera caiu matando nele. Falou, não, vamos cancelar ele. E daí ele foi dar entrevista no Morning Show, no Pânico, ele foi dar entrevista no Pânico e ele falou bem, e a galera falou, e o pessoal, os entrevistadores perguntaram, mas você não tem medo de ser cancelado? Ele falou bem assim, como que eu vou ter medo de ser cancelado? Eu não dependo deles. Por isso que é muito importante você fazer os pontos que eu coloquei anterior. Porque se você não faz esses pontos, automaticamente você acaba dependendo dessas pessoas. Foi o que aconteceu com a Pugliese, aquela moça lá que no Instagram foi cancelada. Né, o pessoal fez uma movimentação muito grande. E daí ela perdeu marca, perdeu patrocínio. Mas por que ela perdeu essas marcas e esse patrocínio? Não foi porque que ela postou aquilo lá. Não foi porque ela postou aquela festa que ela estava fazendo. Foi porque o público que ela tinha, que seguia ela, não concordava com o que ela fez. Ou seja, não concordando, eles não vão consumir os produtos que ela estiver divulgando. Então é assim que acontece o cancelamento. Tá? Então por exemplo, vou dar um exemplo mais extremo. O Ryan Santos, que ele só fala besteira no Instagram dele, mas ele não é cancelado. Porque o público dele concorda com o que ele está falando e segue ele. Então, se vir uma pessoa que não comunga com as ideias dele e tentar cancelar ele, porque ele fala muita besteira e ele realmente fala, não vai conseguir, porque ele não depende daquela pessoa. Muitos, por exemplo, cantor sertanejo. Sertanejo é a mesma coisa. Cantor sertanejo, eu acho que é o exemplo mais claro disso. Quando estoura uma música, eles não têm controle do público que está ouvindo aquela música, eles não sabem
qual é o posicionamento político das pessoas que seguem eles. Eles não têm controle de nada disso. Tempo. Exatamente. Viu? Exatamente, é isso mesmo. Então a Anitta foi tentaram cancelar, mas ela não depende somente de um público, né? E o cantor sertanejo, por exemplo, recentemente aconteceu o caso da Marília Mendonça, né? Que ela falou, foi acusada de transfobia e tudo mais, e ela até se desculpou. A Marília Mendonça até se desculpou referente a isso e tudo mais, mas então, assim, o cantor sertanejo é o caso clássico referente a disso, porque como ele não tem controle do público de distribuição para quem que ele está servindo aquele produto, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele diz, muito cuidado com o que ele diz, com o que ele fala, né? E qualquer coisa é motivo, sim, de movimentação para ver um cancelamento. E esse cancelamento é, sim, possível, né? Então, pode ser que não afete totalmente, porque tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas ele vai afetar de alguma forma. Porém, temos aqui uma coisa que daí é no ponto 7 que eu vou colocar para vocês, tá? Mas a gente já vai chegar lá, então fiquem até o final, porque o ponto 7 vai algo contra, mais ou menos contra com o que eu tô dizendo aqui. Não contra, mas assim, dá para você jogar a favor, esse ponto você pode jogar a favor de você, tá? 6. Esse é bem importante. Não tenha medo de ser cancelado. Medo de ser cancelado é medo de se posicionar, tá? Medo de se posicionar, a gente fica em cima do muro, como eu falei pra vocês. Então não tenha medo de ser cancelado. Por que você não deve ter medo de ser cancelado? Por exemplo, lá no meu canal do YouTube, eu recentemente coloquei um quadro de opinião lá. No meu canal ele é totalmente de empreendedorismo, mas eu coloquei um quadro de opinião no canal. Por que eu coloquei um quadro de opinião? Primeiro ponto é porque eu quero filtrar as pessoas que me seguem. Porque no começo do canal, quando eu comecei o canal, eu ficava com muito medo de falar. Porque eu tinha muito medo de receber pessoas, hater, né? Digamos assim, pessoas que não concordassem. Falando, não, você tá falando cagada, você tá falando merda, você tá falando isso, você tá falando isso, você tá falando besteira. Eu tinha muito medo de receber esse tipo de pessoa no meu canal. Então eu tinha medo de me posicionar em algumas coisas. Mas eu falei, cara, quer saber? Eu vou jogar isso a meu favor. E aí que a gente entra no 7º ponto, que eu vou linkar com o 6º aqui, tá? Quando você tem hater, é uma coisa muito boa. Primeira coisa, é porque você está começando a montar a sua tribo. Lembra que eu falei? Quem te incentivou a se posicionar? Quem me incentivou a me posicionar foi a Juliana Sgrans, foi a minha noiva que me incentivou a posicionar. Mas, então, o 6º ponto linka junto com o 7º, como eu estava falando, tá? Quando você tem hater, isso é uma coisa muito boa, porque você começa a montar a sua tribo, ou seja, você está desagradando alguém. Então, isso é bom, porque quando você desagrada alguém, o que acontece? O que você faz, geralmente, quando você vê algo que você não concorda? Fala aí, fala aqui, deixa aqui nos comentários o que você vai. Você olhou lá no YouTube um vídeo, cara, que, olha... você olhou lá no YouTube e você fala, cara, não, esse cara tá falando besteira, não concordo com o que ele tá falando, olha só, o que você geralmente faz? Duas coisas. Ou você, exatamente, o Tom colocou lá, você debate. E o debate pra plataforma, aí o outro já colocou, nem vejo. Quando você não vê, isso é um ponto desfavorável, mas geralmente o pessoal ou debate, ou dá dislike, e o debate ele vai comentar, tá? Então, e o dislike também ele toma uma ação. Então, para qualquer plataforma que você dá um clique, quando você comenta alguma coisa, ele entende que aquele conteúdo que você está postando, ele dá engajamento. Ele é relevante, então o que ele faz? Ele distribui para mais pessoas. Por quê? Então, pessoas estão dando dislike, pessoas estão comentando, as pessoas estão ou dando like, enfim, daí começa aquele debate e a plataforma começa a entender que aquele conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então você ter uma pessoa que não gosta do seu conteúdo é bom também. É bom, primeiro porque você começa a identificar que você está agradando um determinado tipo de público e desagrada o outro, como eu falei, quando você agrada um, você desagrada outro automaticamente. Só que quem desagrada, geralmente comenta. Foi o que aconteceu, por exemplo, no meu vídeo do Pablo Marçal, lá que eu comentei, que eu fiz no meu canal. Foi o vídeo que mais deu visualização, né? Deu 300 e poucas visualizações e mais de 50 comentários. E logicamente, quando a pessoa comenta o que eu vou lá, o que eu faço, eu vou lá embaixo e comento também. Começo, e eu só dou aquela fornada, assim, sabe?
Ó, o debate geralmente é de quem desagrada, exatamente. Então, assim, quando você dá aquela cutucada, a pessoa vai e comenta embaixo de novo. Vai e comenta embaixo de novo. E aquele vídeo me deu 6 inscritos. Só aquele vídeo. Ó, vem vários comentários expondo opinião. Exatamente. E principalmente opinião que não concorda. Pra ver o que rolou e a galera só surtou nos comentários. Exatamente. E você vê, ó, tem pessoas que me xingaram, né? Tem pessoas que me xingaram, mas eu comentei, dei dislike e comentava embaixo. Tem pessoas que realmente debatiam e colocavam seus argumentos e tudo mais. E eu debati embaixo também, porque assim começa a gerar mais engajamento. E foi o vídeo mais visto do meu canal até agora e me gerou 6 inscritos. Só naquele vídeo. Agora, amor, você pode me pensar, puta, mas é muito pouco inscrito, 6 inscritos, né? Mas o meu canal tem pouca relevância ainda. Agora você imagina se eu postasse esse vídeo e eu tivesse 100 mil inscritos, né? 100 mil inscritos, de repente seriam para 70 inscritos, 300 views, daria mais ou menos 400, 500 mil views em um vídeo só. Quantas pessoas embaixo não iam comentar, quanto engajamento não ia dar, então então você vê, você vai atrair todo tipo de público. Só que o que acontece? Quando a plataforma ela coloca para mais pessoas, vem mais pessoas ver o seu vídeo e pessoas que concordam também com a sua opinião. Então, automaticamente, é o que aconteceu, por exemplo, com... Não sei, vamos ver um cantor bem famoso. O Justin Bieber, por exemplo. É um cantor muito famoso. O vídeo dele é o vídeo que tem mais dislike no YouTube. Mas é o vídeo também que tem que é um dos mais curtidos também no YouTube. Né? Então, se eu não me engano, são mais de 13 milhões de dislikes. É o que recentemente aconteceu com aquela Lisa Sonza lá também. Muita gente dando dislike no vídeo dela. Só que a plataforma entende que tá dando engajamento e vai distribuir para mais pessoas. Então, muitas vezes, o hater, ele, sem saber, ele tá divulgando o seu produto, o seu serviço. Quantas pessoas você já não... na própria Natura. Que aconteceu? Foi a Natura ou Boticário? Não lembro. Agora se foi a Natura ou Boticário que fez a campanha Catamigrete. Com ela. As ações da Natura só subiram. Só subiram. Porque muita gente vem com o movimento contrário. Não, tem que cancelar, tem que isso, tem que aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso só deu mais visualização pra Natura. E mais gente começou a comprar produto dela. Porque mais pessoas que concordavam com a pauta da Natura, que não estavam nem sabendo que ela estava fazendo esse tipo de movimentação, acabaram sabendo. Por quê? Porque saiu na mídia, saiu nisso, saiu naquilo. Então... Só um minuto, pessoal. Ô, Juliana! Juliana! Tô dando bronca aqui ao vivo na minha noiva, porque minha noiva está falando muito alto, tá gritando e tá saindo o som aqui na live. Tá, pessoal? Então, só pedir pra ela baixar um pouco aqui, porque a gente tem... É um momento de respeito e tudo mais, tá? Mas voltando. Então, é uma coisa que acontece. Então, o hater é bom. Então, quando você começar a ter hater, não fique chateado, não fique frustrado, não fique, puta, eu acho que eu falei alguma coisa errada, não. Isso é ótimo pra vocês, tá? Porque vai divulgar o seu produto, o seu serviço pra mais pessoas, beleza? Então, galera, essa foi a live de hoje. Foi uma live um pouquinho rápida. Na verdade não, né? Deu quase meia hora de live aí. Só pra vocês entenderem como funciona. Aí o Tom tá dando risada aí, ó, Juliana. Que você fica aprontando a live. Não, e o pior que isso que eu fui lá. Eu falei, ó, eu vou fazer live agora. Diminua o tom, não sei o que, não sei o que. Não, mas tá lá. Mas enfim. Ó, imagina. E essa bronca aqui, ó, olha pra você ver como é importante vocês filtrarem bem as pessoas que te seguem. Essa bronca aqui, dada ao vivo, poderia ser taxada como algo ofensivo. Como algo ofensivo pra Juliana. Não, porque ele desrespeitou a Juliana, ele levantou o tom de voz e tudo mais. Viu só como vocês têm que ter cuidado com as pessoas que seguem você. Tá bom? Mas galera, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui eu vou deixar salva a live também. E futuramente eu vou estar trazendo mais live aqui pra vocês mais conteúdos como esse, porque eu acho que esse debate, na verdade, ele vai bem longe ainda. Tem bastante coisa que eu coloquei de fora aqui que eu achei que não seria tão relevante pro momento, mas futuramente eu vou trazer mais lives assim pra vocês. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima live.